João capítulo 3, e depois eu vou ler João também capítulo 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do mesmo modo, o que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Interessante esse texto aqui. Vocês já estão cientes do que ele significa? Porque muitas vezes vocês já ouviram falar sobre esse texto, sobre o novo nascimento, sobre o nascer de novo, sobre o nascer da água e do Espírito. Agora, nascer da água e do Espírito não é simplesmente o fato de você ouvir falar
de Jesus, ouvir falar da obra do Evangelho, ouvir falar do Cristo que morreu na cruz, nascer da água e do Espírito, vai muito mais além do que parece ser nesse texto. Porque chegou um momento da conversa aqui no texto, que Jesus, sendo inquirido por aquele fariseu, por Nicodemos, um homem sábio, um homem do Sinédrio, sendo inquirido por ele acerca desse assunto, ele chega ao ponto de dizer: como pode um homem nascer de novo? Como pode ele voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus chega a um ponto da conversa que diz assim: você não entende as coisas básicas. Como é que eu vou te falar coisas mais profundas? Você não entende o basicão da coisa. Por isso que eu estou dizendo aqui, nascer da água e do Espírito é nascer do conhecimento de Cristo. É nascer do conhecimento do Evangelho. É ter o seu interior avivado. E quando eu falo de avivamento, não estou falando de falar em línguas, não estou falando de você se renovar no Espírito Santo. Quando falamos de avivamento, baseado nessa palavra, nós estamos falando do avivamento do Espírito, do avivamento do seu interior. O Espírito é o que vivifica, como disse Jesus. Jesus disse assim, lá em João capítulo 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais presta, mas as palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. O que é Espírito e vida? Aquilo que Jesus fala ao nosso Espírito, aquilo que Jesus anuncia ao nosso Espírito. Nascer da água e do Espírito é nascer de uma nova consciência, é nascer da consciência do Evangelho, é nascer da consciência de Cristo, é nascer do entendimento do que é Espírito e vida. O que Jesus anuncia? Quando ele chega ali no capítulo 6 de João, falando ali a respeito da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Quando Jesus disse para aqueles que o ouviam, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não viverá eternamente, porque a minha carne e o meu sangue é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, é o verdadeiro alimento. Por isso que quando falamos de nascer de novo, é nascer de uma nova consciência. Você nasceu da consciência do Evangelho? As palavras que Jesus fala ao seu espírito são Espírito e vida? O que Jesus tem anunciado dentro de você tem transformado o entendimento que você tem a respeito disso em comportamento, em ação, em atitude, em relação àquilo que foi vivificado a respeito do Evangelho dentro de você. Nicodemos disse: como isso pode acontecer? E Jesus disse: tu és mestre e não compreende essas coisas? Em se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como você vai crer em algo celestial? Nós precisamos receber essa consciência, esse entendimento de Cristo dentro de nós, para que o nosso espírito seja vivificado. É um processo, isso é um processo dentro de nós, que vai sendo construído à medida que você vai se envolvendo com as práticas do Evangelho, com
o fazer do Evangelho, não é como obra para justificação, não, mas é o caminhar nesse Evangelho, é caminhar nesse trilho do Evangelho, naquilo que Jesus vai renovando e vai anunciando na sua consciência, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. O Evangelho é poder de transformação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora nós andamos em novidade de vida. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas quem não nascer do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ter essa renovação. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento não é apenas aceitar Jesus como Salvador e dizer, Ele é meu Salvador. Porque o texto lá de Romanos 10 disse assim, que se com tua boca você confessar e no teu coração crer, está feito, você será salvo. Mas confessar com a boca é uma coisa, nós podemos dizer que conhecemos. E tem um texto lá do Evangelho que Jesus separando bodes de ovelha, e as pessoas chegaram diante dele e ele disse, eu nunca vos conheci, porque vocês não tiveram o espírito do Evangelho, vocês não anunciaram o Evangelho com a vida de vocês, vocês não anunciaram o Evangelho. Eu bati na tua porta, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me visitar, eu estava no hospital, você não foi me visitar, eu estava necessitado, você não repartiu o que você tinha comigo. Isso tudo tem a ver com o Espírito de Cristo. Por isso que Jesus disse para os fariseus, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, vos precedem no reino de Deus. Eles entram primeiro. Muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Nascer de novo tem a ver com o nascimento do Espírito. Só está no reino quem nasceu do Espírito, quem nasceu da compreensão do que o Evangelho significa. Paulo disse, o Evangelho é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Como eu já disse várias vezes para vocês, quando Paulo disse essa frase, ele não tinha o Evangelho na mão. Ele sabia que aquilo que Jesus anunciava era poder para mudar a vida de uma pessoa. E ele mesmo era o exemplo que passou de perseguidor a ser perseguido. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja. Mas houve um momento que ele teve um encontro real com Jesus. Ele teve um encontro com o verdadeiro Cristo, o Cristo que ele não conhecia. Ele servia a Deus, mas não servia ao Evangelho. Ele servia a um Deus religioso. Em nome desse Deus religioso, ele matava, ele fazia de tudo. E o texto lá de Filipenses diz que ele era, em relação à religião, irrepreensível. Mas um dia aprove Deus o chamar, aprove ele ter um encontro real com Jesus, com o Cristo vivo, com o Cristo que pode transformar a vida de uma pessoa. Então, o nascimento do Espírito, o nascimento da água e do Espírito, é um nascimento na sua consciência e na sua mente. Não é o nascimento de uma religião. Ele mora no seu espírito. Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
que daí ele vai estar para sempre, né? Ou vai acabar os séculos todos e nós vamos se afastar dele? Não, vamos ficar com ele para sempre. O mortal será absorvido pela própria vida, como diz Paulo lá em Coríntios. Então, nós precisamos compreender que o Evangelho é muito mais que uma reunião presencial. O Evangelho é espírito e vida. As palavras que vos tenho falado são espírito e vida. E depois que Jesus disse aquele discurso, que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, porque a minha carne e o meu sangue é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Muitos já não andavam mais com ele. Muitos se escandalizavam, porque não tinha compreensão, e ele mesmo disse: vocês querem se afastar também? Vocês não viram nada ainda. A carne não se aproveita para nada. Vocês acham que vão comer a minha carne? Não, a carne não se aproveita para nada. As palavras que eu estou dizendo é que são espírito e vida. As palavras que eu estou dizendo e anunciando é o que frutifica a vida em você. É o nascimento de uma nova mentalidade. É um espírito novo, alinhado com o Espírito de Cristo. É o nosso espírito alinhado com o Espírito de Cristo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, aonde vem o Espírito Santo e habita. E esse espírito, o qual esquadrinha todo o corpo. Por isso que o Evangelho, ele tem que ser vivido dentro de você. E de dentro de você ele vai irradiar a luz para todos. Para todos os que te cercam, para todos os que te rodeiam, para todos que estão com você. O Evangelho tem que transformar a nossa mentalidade. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Quem já nasceu de novo aqui? Amém. Amém? Nasceu de uma nova vida, de uma nova consciência, um novo coração. Vos darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Essa é a aliança que farei com eles nos últimos dias. Porei a minha palavra dentro deles. Porei a palavra do Evangelho dentro deles. Essa é a aliança que nós vivemos. É a palavra do Evangelho em nós. Não é o saber de cor o versículo. É o espírito e vida da Escritura. Não é uma mecânica de vida, e sim uma prática de vida. É espírito e vida em nós. É a água sendo transformada em vinho em nós. Amém? Amém. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. É aquele que recebeu o Espírito em si, a voz do Espírito dentro de si. Irmãos, e nós somos bombardeados com a voz de Deus o tempo todo. E é uma voz que vem, que você não sabe nem de onde é que veio e nem para onde vai. Mas ela está ali, permanente. E muitas vezes nós nem percebemos esse vento que sopra daqui para ali, para lá, e você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai.
E o que Ele pode fazer na vida de qualquer ser humano. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Ouça a voz dele dentro de você. Amém? Glória a Jesus.